Olá a todos, espero que estejam todos bem. Aqui é Débora Manhães, mais uma vez, para o nosso terceiro e último dia da reprogramação sobre o tema abortos no sistema familiar. Então, só recapitulando, o primeiro dia eu fiz uma breve introdução, nós fizemos uma meditação sistêmica guiada juntos. No segundo dia eu abordei sobre as possíveis causas sistêmicas que levam a situações de aborto nos sistemas familiares, tanto aborto provocado ou aborto espontâneo. E hoje, terceiro e último dia, eu prometi que eu falaria sobre as consequências, ou melhor, as possíveis consequências que podem levar os abortos que não são incluídos no sistema familiar desta pessoa que passou por essa situação. Então vamos lá. Espero que estejam todos bem, que tenham dormido bem. Quero alertar aqui que, como esses 2 dias foram bastante profundos, quem participou da meditação, quem fez o exercício, então isso acaba que pode trazer alguns sintomas físicos, porque muita liberação a partir do nosso inconsciente, ela se manifesta, e não raras as vezes no próprio corpo. Então não estranhem, é comum se vocês sentirem um pouco mais de cansaço, se sentirem vontade de dormir um pouquinho mais. É comum também ter o sono um pouco agitado, com vários sonhos, várias imagens. São liberações que realmente acontecem a partir deste movimento. Quando acessamos níveis inconscientes, memórias ancestrais, memórias que estão tão enraizadas, tão escondidas, é natural que, vindo à luz da consciência, esta liberação ela aconteça de forma sentida no próprio corpo. Ah, Débora, mas eu não senti nada. Não tem problema, não significa que não foi trabalhada essa liberação da mesma forma. Nós somos seres relacionais, formamos parte de um todo, né? Como eu sempre falo, somos seres sistêmicos, mas nós experimentamos individualmente cada sensação. Então, aquela pessoa que experimentou uma sensação corporal mais intensa em relação àquela que nada experimentou, nada sentiu, não significa que uma trabalhou mais ou trabalhou menos as suas questões, ok? Então, isto dito, eu gostaria, antes de iniciar o nosso tema sobre a questão das consequências, das possíveis consequências para o sistema familiar e para os descendentes, para as próximas gerações, a respeito de um aborto não elaborado, eu gostaria de mencionar que todos nós que tivemos um filho que não nasceu, nós somos considerados pais, ok? Perante a visão sistêmica, a partir do momento que há fecundação, há um registro de vida, esta criança, esta gravidez, se desenvolvendo ou não, nascendo ou não, estas pessoas já foram pais. Exercer a paternidade, exercer a maternidade é diferente, é uma outra questão, mas pais vocês já foram. Então, isto dito, vamos começar então para falar sobre as possíveis consequências. Eu já havia pincelado no áudio de ontem, de alguma forma, algumas consequências para as gerações seguintes. O que ocorre? Abortos fazem parte da história familiar de todos nós, sejam espontâneos, sejam provocados, então é fato que isso aconteceu no sistema familiar. Pode não ter acontecido com você, com o seu parceiro, com os seus pais, mas no sistema, né, referente a avós, bisavós, certamente isso aconteceu. Então, gente, quando o aborto ele não é elaborado, e o termo que nós usamos em constelação familiar é aborto que não foi incluído, o que é essa inclusão? Inclusão para a constelação familiar significa reconhecimento. Eu reconheço que você pertence. Eu reconheço que você pertence a este lugar. Você é um de nós.
você faz parte. Isso é incluir, isso é o significado de inclusão. Quando nós incluímos um aborto, nós estamos reintegrando ele ao seio dessa família, ao seio do sistema familiar. Como eu já havia mencionado lá no primeiro áudio sobre a lei do pertencimento, até fiz analogia com outras leis naturais, como a da gravidade, lei de ação e reação. Então, a lei do pertencimento, que é uma lei muito importante que rege os relacionamentos humanos, especialmente o da família, ela não aceita exclusões. A nossa alma não aceita exclusões. Então, todo o sistema familiar vai se movimentar para que aquela exclusão, aquele buraco, aquele espaço deixado seja compensado de alguma forma. É como se todo o movimento, todo o sistema se movimentasse para tentar cobrir aquele espaço vazio. Então, gente, não raras as vezes, quando há um aborto não elaborado, excluído, não quer mais tocar no assunto, o pai e a mãe não querem entrar em contato com a dor, seja pelo motivo que for, fica um espaço vazio nesse sistema familiar. Esse espaço vazio, como eu falei, é inconscientemente, todos esses movimentos que eu trago para vocês são movimentos, são dinâmicas inconscientes. São dinâmicas ocultas que estão por detrás de nossos sentimentos, comportamentos. Então, a nível inconsciente, o que acontece? Essa mulher teve um aborto de um parceiro anterior, por exemplo, não quer entrar em contato com a dor, se tornou um segredo de família e vai para uma nova relação. Casa e tem um filho. Esse filho é criado como filho único, por exemplo, é dito que é o único filho, só que a alma dessa criança, deste novo filho, sente que algo está desencaixado. Lembra que eu comentei no áudio de ontem que as crianças sentem tudo que paira no sistema familiar. De forma inconsciente, elas captam todos os não ditos. Então, esse descendente, criado como primeiro e único filho, por exemplo, pegando só um exemplo, ele vai se sentir deslocado. Então, pode ser uma criança que tende a ficar mais quieta, que se sente com uma tristeza profunda, tem tudo, tem carinho, e os pais não entendem porque que ela se sente meio excluída, mais quieta. Essa criança pode ter déficit de atenção, pode desenvolver porque ela está olhando, é como se a alma dela, inconscientemente, ela está olhando para trás, para um segredo que não foi revelado. Então ela não consegue ter atenção na escola. Esse filho também, quando cresce, enfim, isso tudo eu estou falando da infância, mas esses sintomas vão, se não são tratados, se não são devidamente olhados, eles se transformam, eles continuam na fase adulta, melhor dizendo. Então, esse filho, daqui a pouco ele desenvolve compulsão alimentar, obesidade, porque ele está sempre buscando preencher um vazio que ele não sabe de onde vem e que é relacionado ao quê? A esse irmão. Através de um movimento de constelação familiar, que é identificado que existiu um irmão, a alma deste filho é como se sentisse um alívio e tirasse um peso das costas. Ele vai compreender, a partir deste atendimento, desse movimento, que ele não é o primeiro filho, ele é o segundo filho, então ele vai se sentir menos deslocado. Ele vai compreender que ele não se sentia sozinho à toa, realmente havia um lugar que ficou vazio e que ele estava tentando preencher. Então, muitas curas podem acontecer a partir de um movimento de constelação. Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, nunca quis falar em cura. Ele nunca prometeu cura, mas nós sabemos na prática, por observações, que o que acontece com a pessoa que adoece por algum motivo sistêmico como esse, no caso dos abortos, por exemplo, ou a pessoa acaba realmente se curando, ou a pessoa tomava medicações e aí não faziam efeitos, e após um movimento de constelação familiar vir à luz o que estava inconsciente, ela começa a fazer efeito esses medicamentos, ou simplesmente ela aceita com mais leveza a doença dela.
não é mais um fardo, é uma pessoa que fica amargurada, que não quer sair de casa, ela começa a querer viver a vida ainda que ela não tenha nenhuma influência em termos físicos em relação a tal sintoma ou a tal doença. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é que os sintomas podem ser inúmeros a partir de abortos não elaborados. E a nossa intenção aqui é esclarecer e trazer luz a esse assunto, no sentido de que a importância de incluir, de reconhecer e integrar no coração essa situação e, sobretudo, assim que possível, contar para os irmãos, para os demais filhos, que eles tiveram sim um irmãozinho que não nasceu. Então, no próximo áudio, eu vou propor para vocês o nosso último exercício, que é um exercício, nem sei se podemos chamar de exercício, mas é uma sugestão muito amorosa, prática, para que vocês possam, para quem passou por isso, né, quem está se identificando com essa situação, possa definitivamente aparar essas arestas como uma forma de alinhar todo o sistema familiar e poder, com esse movimento que já está sendo feito nesses 2 dias, poder finalizar para liberar os demais descendentes, para que não paguem um preço, entre aspas, por simples falta de conhecimento, por não haver um reconhecimento dessa criança que, embora não tenha nascido, mas sim, ela existiu.